um novo dia que começa na nossa vida de autocaravanistas. E o dia amanhece cheio de sol. Apesar de estarmos em janeiro, em pleno inverno, aqui no lugar da Manta Rota, os dias sucedem-se com bom tempo, calor, permitindo-nos usufruir desta praia. Mas vamos pegar nas bicicletas e procurar o almoço. Calma, estamos a entrar numa zona de proteção ao camaleão e que oferece paisagens lindas. Por aqui o que não falta são motivos que despertam a nossa curiosidade. E se por agora podemos usufruir dos passadiços, não se esqueçam, nos meses de verão já pode ser um pouco mais difícil. Mas para já vamos usufruindo da paisagem. Estávamos aqui a andar de bicicleta na Manta Rota, a fazer as compras para o dia, e encontramos um casal. Não são autocaravanistas por enquanto, mas vão ser a breve prazo. O Jorge e a Anabela compraram uma autocaravana e vão viver dentro da autocaravana. Exatamente, é verdade. É assim que é bom ser viagens e companhias, para viajar e encontrar companhias como esta. Por agora regressemos à área de serviço para autocaravanas da Manta Rota. Não se esqueçam que fica fechada entre as datas 15 de junho e 15 de setembro. Bom, para já vamos usufruindo da possibilidade de a utilizar. O autocaravanismo é isto mesmo, é a partilha de informações, de experiências. Aqui o Jorge e a Anabela, como eu disse há pouco, vão partir em viagem de autocaravana para o resto da vida deles. Eles riem-se, se calhar sim, se calhar não. Espero bem que sim, vai ser uma grande experiência de vida. Então estamos aqui a partilhar informações sobre como é a vida do autocaravanismo. E daqui a pouco vamos falar sobre a segurança. Como é que nós fazemos para nos protegermos em viagem por este mundo fora. Vamos falar sobre segurança e autocaravanismo. Podem achar estranho eu estar a falar sobre segurança e autocaravanismo e ter atrás de mim todo este estandal montado. Porquê? Porque eu estou numa área de serviço que me permite que isso aconteça. Mas nem sempre isto é possível. Muitas vezes estacionamos em locais, mesmo que sejam áreas de serviço, onde não podemos desembalar o material, as cadeiras, as mesas, tudo isso tem que ficar guardado na garagem. Estacionar numa área de serviço para autocaravanas oferece sempre alguma segurança. Já encontramos algumas em marinas, outras em centros urbanos e algumas com boas condições de vigilância, são mesmo vedadas, o que nos dá algum conforto. Mas mesmo assim devemos estar sempre vigilantes. Bom, hoje está um dia lindo de inverno, janeiro de 2023. Vou ter que pôr o chapéu antes que, enfim, já falta aqui material em cima e é necessário haver alguma proteção. Mas estava a falar sobre a segurança. A segurança é fundamental na prática do autocaravanismo. E deve começar por se colocarem trancas em todas as portas com chave de maneira a proteger a autocaravana. E quando puderem, a proteção dos vidros ajuda não só a proteger o ambiente, portanto das mudanças de temperatura, como também oferece mais um pouco de segurança, porque os vidros das portas e o para-brisas ficam bloqueados. Já falámos sobre a parte exterior da autocaravana. Mas então, e a segurança aqui dentro? Esta vai ser a principal fonte de preocupação vossa. É que o amigo do alheio não entra aqui dentro da autocaravana. Comecemos pela parte da frente. Temos duas portas que são frágeis, são suscetíveis de serem abertas. Então o que é que nós fazemos? E os outros companheiros podem ter outras ideias, mas estas são aquelas que nós consideramos mais práticas ao longo do nosso tempo de autocaravanistas. Temos umas trancas nas portas que, reparem, elas podem ser abertas ou trancadas. Isto vai bloquear a porta. Não é possível da parte de fora abrir a porta. Para maior segurança, ainda temos a chave que bloqueia completamente este sistema. Temos uma tranca destas em cada uma das portas. Para os companheiros que não tenham uma tranca como esta, o que podem fazer é passar uma fita, uma corrente entre os dois puxadores das portas da frente. Fica aqui uma corrente que tranca as portas. Pelo lado de fora ninguém as vai conseguir abrir.
Mas imaginemos que o amigo do alheio parte o vidro e tenta entrar. O que nós fazemos, mesmo que não estejam colocados o protetor dos vidros da frente, o que nós fazemos é correr as cortinas dos vidros corremos e depois encostamos as costas do banco e fazemos oscilar a costa de maneira a encostar completamente ao vidro. Conclusão, mesmo que partam o vidro, não vão conseguir entrar logo. Vai ter que lhes dar trabalho, vão ter que estar aqui a tentar mover o banco, não é fácil, especialmente do lado de fora, mais difícil ainda. Portanto, trancas nas portas, uma corrente entre as duas portas nos puxadores das mãos, nos puxadores das portas, de maneira a que as portas não possam ser abertas pelo lado de fora, e depois colocar as costas das cadeiras, tanto a do condutor como a do copiloto, de costas para o vidro, encostá-las. Isto vai dificultar a entrada pelas portas da frente. Estas condições de segurança são muito importantes, especialmente quando estacionamos as autocaravanas em plena via pública. Aí todos os cuidados são poucos. Nós já falámos sobre a maneira de proteger as portas da frente, mas ainda temos as janelas laterais. Normalmente é a Cristina que fica com essa missão. Nós temos estas duas janelas que também são vulneráveis e que entram por elas. Tem havido relatos sobre isso. E então, nós, como temos uma cama de teto, vamos utilizá-la também para segurança. Ao baixarmos esta cama, as duas janelas laterais ficam totalmente bloqueadas. E isso evita que o amigo do alheio É impossível entrar entre por estas janelas. Só nos fica a faltar uma janela que também nos preocupa. Temos aqui a janela lateral da cozinha e também aqui é a Dona Cristina que trata desta missão. Aqui, esta janela, o que é que fazemos? É muito simples. Para além de fechar a cortina, não é? Porque torna-se um meio... Levantamos e vamos pôr o maior número de dificuldades aqui para a entrada. Não só bloqueia, mas como isto também impede e depois faz muito barulho. Entretanto, o alarme dispara. Todas estas informações são importantes mesmo quando estamos em parques de campismo. Já tem acontecido assaltos dentro dos parques de campismo, portanto, muito cuidado. O local pode ser muito agradável, mas a vigilância tem que ser constante. O alarme é muito importante. Nós temos um alarme, digamos, o alarme periférico. Um alarme que pode ser acionado para a abertura de portas, por ligar o motor, enfim, várias situações em que o alarme dispara. Mas este alarme também é um alarme que permite nós estarmos dentro da autocaravana, ligar o alarme e se alguém quiser abrir uma porta, o alarme dispara logo. É mais uma segurança. Mas o mais importante de tudo é que não devemos ficar paranoicos em relação ao problema da segurança. Convém estarmos sempre alerta, convém estarmos cientes do local onde estamos estacionados, mas mesmo num parque de campismo, mesmo numa área de serviço, tudo aquilo que vocês têm visto que nós fazemos é uma prática diária nossa. Antes de nos deitarmos, eu e a Cristina checamos tudo para ver se está feito. A última coisa que nós fazemos é checar a porta de entrada. Eu vou-lhes mostrar o que é que nós fazemos com a porta de entrada. Antes de nos deitarmos, como eu estava a dizer, esta é a última operação de segurança que nós fazemos. A porta de entrada é bastante vulnerável e qualquer pessoa pode ir para o lado de fora com uma gazua e abrir a porta. Há companheiros que têm uma tranca do lado de fora que acionam e só podem sair para as portas da frente. Nós não gostamos dessa situação porque imaginem que há uma emergência e temos que sair de repente. Então, qual foi a ideia que nós tivemos? Reparem, fechamos a porta e depois com uma simples fita daquelas que vocês encontram em qualquer loja dos produtos do Oriente, passamos aqui na pega de entrada, passamos na porta e vamos fazer com que fique trancada pelo lado de dentro. Pronto, ninguém consegue abrir a porta pelo lado de fora, mesmo que puxem, a fita vai impedir que a porta se abra. Se por acaso houver uma situação de emergência, estamos aflitos, há aqui imaginemos uma fuga de gás, alguma coisa, é muito simples, basta chegar aqui e fazer assim, já está. Imediatamente a porta pode ser aberta e podemos sair. Como já dissemos, o mais importante é não sermos paranoicos em relação à segurança.
Nós já viajamos por toda a Europa, norte da África e felizmente só fomos assaltados 2 vezes. Uma no Seixal e outra em São Domingos de Rana. Reparem bem que percorremos sítios tão complicados, Nápoles, Sicília, o norte da Europa, as zonas da Polónia, etc. e nunca houve um problema de assaltos. O onde houve foi no Seixal, na minha terra. Enfim, talvez eu tenha baixado a guarda porque estava numa zona de conforto. Ora, para o autocaravanismo não há zonas de conforto. Há que estar sempre alerta, sempre vigilante. Mesmo nas áreas de serviço como esta, da Manta Rota, que parece o paraíso, mas tem que ter os devidos cuidados. Um acessório que é muito útil na autocaravana é o localizador de GPS. Aqueles aparelhos que se podem comprar pela internet ou podem comprar numa operadora de redes de telecomunicações, que é um aparelhozinho que tem um chip, um cartão, que se guarda dentro da autocaravana, um local que vocês vão considerar que, enfim, que é o mais disfarçado possível e que vai permitir que vocês localizem a autocaravana caso ela seja roubada ou se deslocar, enfim. Procurem na net que o localizador de GPS é muito importante também e muito prático. Especialmente quando vocês, mesmo que não sejam roubados, estão em viagem, estão numa cidade, estacionaram a autocaravana, foram passear, esqueceram-se de apontar o nome da rua ou o sítio onde é que está a autocaravana e querem regressar à autocaravana. Oh diabo, então e onde é que está a autocaravana agora? Bem, se tiverem um localizador de GPS, vão ao telemóvel, vêm na aplicação e são encaminhados diretamente até à autocaravana. O localizador de GPS é muito prático. Atenção, os documentos pessoais, os documentos de identificação pessoais e da autocaravana. Façam fotocópias, guardem no lugar seguro dentro da autocaravana, bilhete de identidade num lado, passaporte no outro. E isso faz com que, se vocês estiverem em qualquer país, forem perderem ou forem roubados os vossos documentos, chegam à autocaravana e têm sempre uma alternativa para mostrar a vossa identidade. Isso pode ser muito útil em viagem. Esperemos que nunca tenham que usar, mas se tiverem, convém que esteja lá. Bom, é evidente que quem anda a roubar não gosta muito de trabalhar, senão ia trabalhar e não vinha roubar. Portanto, a pessoa que vai tentar entrar dentro da autocaravana para levar os pertences que aqui estão, não gosta muito de trabalhar e se notar alguma dificuldade, enfim, vai procurar roubar num outro sítio. Mas se ele conseguir entrar, que diabo? Depois de ultrapassar estas dificuldades todas, tem direito a levar alguma coisa. Nós também não somos desmancha-prazeres. As pessoas têm iniciativa, têm capacidade de trabalho. Sim senhor, olha, pronto, são especialistas, levem lá alguma coisa. Não é por causa disso que a gente se vai aborrecer. Mas não se esqueçam, o mais importante no autocaravanismo são as viagens e as companhias, como esta. Bom, o que faz ter um canal no YouTube é tudo isto, é as companhias que vamos encontrando. Agora a Irene e o Vital são do Brasil, estão a viver em Portugal, têm uma autocaravana e vieram à Manta Rota para nos conhecer. Isto é uma simpatia que nós não temos palavras para exprimir mais do que isto. Bom, e agora o que é que podemos fazer? Ficar à conversa, porque é para isto que viagens e companhia existem, para partilhar experiências de viagens e as companhias. Muita emoção, não é verdade? E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.